Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou Nathan e hoje vamos para a nossa 15ª aula, onde iremos aprender a como criar o nosso inimigo dentro do jogo. Então, nesta aula vamos aprender como podemos criar um objeto que irá então perseguir o nosso player. Então, veja que conforme eu movimento aqui o meu player, o meu objeto, então ele vai perseguir esse meu player. Então, vamos então aprender como que nós podemos fazer isso? Vamos lá então. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é criar então aqui um objeto na nossa cena que irá representar então esse nosso inimigo. Então, eu vou clicar aqui com o direito do mouse aqui no hierarchy aqui na minha cena e vou aqui em Create Empty. Vou dar um nome então para esse objeto então de inimigo. E aqui então eu tenho um elemento aqui, um objeto vazio. E para nós podermos visualizar então esse inimigo, dentro aqui desse inimigo então eu vou adicionar um objeto. Vou clicar com o direito aqui em cima dele, vou vir aqui em 3D Object, vou adicionar então um cubo. Então aqui dentro do inimigo então eu adicionei um cubo aqui para nós podermos visualizar então esse inimigo. Então eu vou selecionar aqui o inimigo e aqui pelas setas aqui eu vou movimentar ele para poder aqui diferenciar do nosso outro objeto aqui que representa o player. E para ficar também diferente, eu posso também alterar a cor aqui desse objeto. Para isso eu preciso criar um material, né? Um material aqui que vai poder alterar a cor desse objeto. Então para isso eu vou criar aqui eu já tinha criado antes, mas eu vou criar um outro aqui para vocês verem. Vou apagar esse que eu tinha criado, vou criar numa pasta aqui para ficar mais organizado. Vou criar aqui uma pasta aqui, um folder, e vou dar o nome dele de Materials. Aqui nós vamos salvar nossos materiais aqui que representam aqui, por exemplo, no caso aqui a cor que nós queremos mudar. E aqui com direito então vou vir aqui em Create e vou criar aqui em Create, vou vir aqui em Material. Vou selecionar e aqui eu posso apagar aqui e dar um nome para esse material. Vou chamar ele de vermelho, que ele vai representar então a cor vermelha. Então, selecionando aqui o meu material aqui, eu posso vir aqui do lado, vir aqui nessa parte aqui, que está escrito aqui albedo, vou clicar aqui e selecionar a cor que eu quero. No caso aqui eu vou colocar uma cor vermelha aqui para o meu objeto. Posso alterar aqui também nessas configurações aqui embaixo. Então, dessa forma aqui eu consegui uma cor vermelha. E agora selecionando aqui o meu cubo aqui na minha cena, eu posso arrastar esse material para o meu cubo e ele vai adicionar esse material e vai alterar a cor dele. Podemos ver aqui também no modo game, na cena, tanto nos dois modos aqui, ele alterou então a cor do objeto. Não se esqueça também de salvar aqui a cena, então com Ctrl S. Agora que nós já temos aqui o nosso objeto, vou voltar aqui então aqui na pasta Assets, na pasta Scripts. Então vou criar agora um script aqui que vai representar esse inimigo. Então vou clicar aqui com o direito, vou vir aqui em Create, C# Script. Vou dar um nome para esse script aqui de inimigo. E agora eu vou relacionar então esse script então com esse objeto inimigo aqui que eu criei. Então vou selecionar ele aqui na minha cena, o inimigo, vou clicar aqui e arrastar aqui nos componentes este script aqui do inimigo. Agora esse script ele está colocado aqui, ele está relacionado aqui com o meu objeto. E agora eu posso abrir aqui o meu script para começar a fazer o código. Então, para o meu objeto então ele poder perseguir o meu player, eu preciso então saber qual é a posição desse player. Para isso eu posso criar aqui uma variável. Aqui eu vou criar uma variável do tipo transform, que nesse tipo transform aqui eu já consigo então capturar essa posição aí do meu player. Então vou dar um nome para de jogador. Então com essa variável aqui eu vou conseguir saber então a posição do meu player.
e eu posso então adicionar esse valor dessa variável, então clicando aqui no meu inimigo, vejam aqui que ele já está disponível aqui a variável aqui na parte aqui do componente aqui do script, e eu posso então clicar aqui no player e arrastar o meu player aqui nessa variável, e agora eu tenho salvo aqui onde está a posição do meu player. E agora aqui no meu método update, eu posso verificar aqui se essa variável aqui, jogador aqui do tipo transform, se ela está diferente de null, né? Se, no caso, se ela está diferente de vazio. Com esse null aqui, diferente de null, eu verifico se essa variável ela não está vazia, para então eu poder utilizar essa variável, porque se ela, no caso, por exemplo, se eu esquecesse de colocar aqui o player aqui arrastar, esse valor ia ficar nulo, né, vazio, e meu código ele ia começar a ter erros. Então, para evitar esse tipo de erro, eu vou verificar aqui com este if. E agora, então, eu posso calcular então a direção que esse meu objeto então ele vai se movimentar. Então, para isso, eu posso criar aqui o nosso vector tree e vou criar então uma variável aqui do tipo vector tree chamada direção. E para calcular essa direção, eu posso então pegar jogador ponto position. Esse ponto position então ele vai retornar então a posição aqui do meu objeto aqui do jogador. E para calcular a direção eu posso pegar esses valores aqui da posição do jogador e fazer menos ponto, menos transform ponto position. Transform ponto position. Esse transform.position ele vai pegar a posição desse meu objeto aqui, que é o meu inimigo no caso. Ele vai pegar então a posição que é do jogador e vai pegar a posição aqui que é do meu inimigo. Vai calcular então essa diferença e salvar aqui, né, nessa variável direção aqui do tipo vector tree. Eu posso também, como nós não estamos utilizando, por exemplo, aqui o nosso y aqui do nosso vector tree, né? Nós só estamos utilizando o x e o z, né? Então eu posso, por exemplo, aqui para poder ignorar o valor de y, eu posso pegar aqui direção ponto y, deixar o valor zerado aqui. Então o y então ele não vai interferir aqui no nosso cálculo aqui, na nossa programação. Agora, se eu der um print então nesse valor, vamos ver que o que aconteceu, então que tipo de valor então que ele está retornando. Se eu salvar aqui esse código e executar, nós podemos aqui ver no console os valores então que ele vai estar retornando aqui no nosso código. Então veja que conforme o movimento aqui, ele vai então retornar essa diferença, né, que seria a direção aqui que nós queremos movimentar o nosso objeto. Mas lembre que quando nós, por exemplo, fizemos a movimentação do player, esse valor ele variava entre menos 1 e 1, né? E aqui você veja que esse valor ele passa. Então, para nós podermos manter esse padrão, né, de valor, nós vamos utilizar aqui uma função aqui do Unity, que é normalize, o nome da função. Com essa função, então, eu consigo alterar esse valor para ele ficar num valor mais próximo, né, do que nós estamos utilizando, por exemplo, lá no input, que era entre menos 1 e 1. Com essa função, então, eu consigo converter esse valor aqui para ele ficar nesse range, né, nessa variação entre de menos 1 e 1. Então, agora eu vou executar novamente. Vocês vão ver, então, que ele vai alterar esse valor nessas mesmas proporções aqui no meu retorno aqui dos valores aqui da variável direção. Agora que nós já calculamos essa direção aqui, que nosso objeto aqui do inimigo vai se movimentar, então eu posso fazer então essa movimentação. Nesse caso aqui do inimigo, eu vou fazer um pouco diferente, vou utilizar o próprio aqui transform.position, que é a posição aqui do meu inimigo, e vou incrementar então esse valor utilizando aqui mais igual. Então ele vai incrementar esse valor aqui, que no caso é o valor que nós calculamos aqui na direção. Então eu posso pegar então esse valor aqui da direção e ir adicionando. Mas lembre que quando nós fizemos no player,
nós adicionamos dessa forma, mas nós não temos controle, né, sobre, por exemplo, a velocidade. Então nós podemos criar também aqui no nossas variáveis aqui do nosso inimigo, posso criar aqui, por exemplo, um float, que vai ser então a velocidade também de movimento do nosso inimigo. Então vou criar aqui o valor 5, um padrão, e eu vou multiplicar então esse valor da direção pelo valor aqui da nossa velocidade, que nós definimos ali para ter maior controle então sobre a velocidade do nosso objeto. E também vamos colocar pelo tempo também, para ter controle pelo tempo. Então vou utilizar vezes delta time. Dessa forma então aqui eu vou então alterar a posição aqui do transform aqui do meu objeto, do meu inimigo, e conforme aqui a direção aqui da posição do meu jogador. Então vamos ver se funcionou. Vou executar aqui então o meu jogo. Então se eu executar, veja que agora o nosso objeto ele já está perseguindo, né, o nosso player. Então conforme eu vou movimentando, ele vai na direção do meu player. Mas se nós quisermos deixar um pouco mais interessante, eu posso fazer com que esse objeto aqui do meu, que representa aqui meu inimigo, fazer com que ele olhe mesmo para o nosso, como se estivesse olhando para o nosso player. Nós podemos fazer isso através da rotação aqui do nosso objeto. Para isso eu posso utilizar um recurso aqui do Unity, que eu posso alterar, por exemplo, a rotação aqui do meu objeto. Eu posso fazer isso através, acessando aqui o meu transform.rotation. Dessa forma, então, eu consigo acessar aqui a rotação aqui do meu objeto, e eu posso alterar esse valor da rotação através dessa estrutura aqui chamada Quaternion. Com Quaternion, então, eu posso chamar aqui essa função aqui, look rotation. Então, com o look rotation, eu vou olhar então para uma direção, e essa direção que nós já tínhamos calculado, que nosso vector t, eu passo ela aqui então como argumento nessa função, e ele vai olhar então para essa direção. Agora eu vou salvar e vou executar. Executando aqui. Então veja que agora ele rotaciona o meu objeto na direção aqui da posição aqui do meu player. Então ficou então de uma forma mais interessante aqui para nós visualizarmos aqui dentro do nosso jogo. Então nessa aula nós aprendemos como fazer com que o nosso objeto aqui do nosso inimigo ele vá atrás então do player, persiga o player aqui conforme então a posição aqui que nós calculamos. Então, revendo aqui o nosso código, nós então temos aqui essa variável jogador, que é do tipo transform, que nós verificamos, né, se ela não está nula, né, se não está vazia. Então, calculamos aqui a posição desse jogador e a posição aqui do inimigo. Fazemos essa diferença, salvamos aqui nesse vector tree, deixamos aqui o valor de y zerado aqui para ele não interferir aqui nos nossos cálculos, aqui na nossa movimentação do inimigo. Nós pegamos então esses valores aqui que nós calculamos da direção, utilizamos essa função aqui normalize para deixar então ele no range aqui entre -1 e 1 aqui. E nós alteramos então aqui também a rotação do nosso objeto para ele olhar então na direção aqui do nosso jogador. Pegamos também aqui a posição aqui do nosso objeto do inimigo e fazemos um cálculo aqui, vamos adicionando um valor aqui conforme a direção que está o nosso jogador aqui, e calculamos aqui também com a velocidade então do movimento para ter controle da velocidade e do tempo também aqui do nosso objeto, para não ter, né, aquele problema de travamento, né, de ficar diferente, né, a movimentação conforme os quadros. Com esse delta time, então eu tenho maior controle aqui conforme o tempo, né? E damos um print aqui para ver os valores. Então, essa aula foi isso. Muito obrigado aí a você que assistiu. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar comentários. É isso por essa aula, então foi isso. Então,
obrigado aí a você que assistiu e até a próxima.